Helena caminha há horas sob o sol escaldante. Grávida de 7 meses, sem dinheiro, sem família, expulsa de casa pelo marido que a traiu. Seus pés inchados mal conseguem dar mais um passo quando ela ouve um grito de desespero vindo de uma fazenda isolada. Um homem está caído no chão, agarrando o peito, a pele pálida como cera, um ataque cardíaco que pode matá-lo em minutos se ninguém agir. O que Helena não imagina é que aquele homem solitário que ela está salvando observa cada movimento dela com uma gratidão que vai mudar tudo. O que ele faz depois é inacreditável. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na bondade, mesmo nos momentos mais difíceis, e valoriza histórias de superação verdadeira, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. Helena estava há horas caminhando sob o sol escaldante da tarde, carregando apenas uma mala rasgada e uma barriga de 7 meses que parecia pesar mais a cada passo. Seus pés inchados doíam dentro dos sapatos velhos e o suor grudava a blusa simples em suas costas. A estrada de terra era longa, poeirenta e aparentemente sem fim. Ela não sabia ao certo para onde estava indo, apenas que precisava chegar à vila vizinha antes do anoitecer. Não tinha dinheiro para um ônibus. Não tinha ninguém que pudesse buscá-la. Tinha apenas a si mesma e a esperança frágil de encontrar algum abrigo que a aceitasse grávida e sem recursos. Aos 24 anos, Helena carregava nas costas um peso que ia muito além da gravidez. Eram 2 anos de casamento que destruíram sua autoestima, sua alegria e quase sua vontade de viver. Daniel, o homem por quem se apaixonara aos 22, revelou-se completamente diferente depois do casamento. O que começou como ciúmes que ela achava fofo, rapidamente se transformou em controle sufocante. Ele decidia suas roupas, monitorava suas conversas, a proibiu de trabalhar e aos poucos a isolou da família, dizendo que eles eram uma má influência. Quando descobriu a gravidez, Helena acreditou que seria sua salvação. Imaginou que Daniel ficaria feliz, que o bebê os aproximaria, que finalmente teriam aquela família feliz que ela sonhava. Mas a reação dele foi o oposto completo. Ele a acusou de tentar prendê-lo, de arruinar sua liberdade, e em uma noite devastadora, revelou que estava tendo um caso com outra mulher há meses. A discussão que se seguiu foi brutal. Ele gritou que nunca quis aquele bebê, que ela era um peso em sua vida, e a expulsou de casa sem um centavo. Ficou com tudo, com os móveis que ela havia comprado com seu dinheiro de solteira, com o carro que era dela, com cada lembrança de uma vida que ela acreditava estar construindo. O pior não foi só a traição de Daniel, foi a reação de sua própria família. Quando Helena, desesperada e grávida, bateu na porta dos pais, esperava encontrar consolo. Encontrou rejeição. Sua mãe, profundamente religiosa e preocupada com a opinião da comunidade, considerou o divórcio uma vergonha. Seu pai, frio e pragmático, disse que ela havia feito a cama e agora precisava se deitar nela. Sugeriram que ela voltasse para Daniel, pedisse perdão, fosse uma esposa melhor. Ninguém perguntou sobre sua dor. Ninguém quis saber como ela estava sendo tratada. Apenas se importavam com o que os vizinhos diriam. Sem casa e sem família, Helena passou as últimas semanas dormindo em abrigos superlotados. Tentou trabalhar, mas cada vez que conseguia um emprego de limpeza ou garçonete, era dispensada assim que descobriam a gravidez. Ninguém queria uma funcionária que precisaria sair de licença em 2 meses. O dinheiro que tinha acabou rapidamente. A comida se tornou escassa. Ela começou a pular refeições para economizar, guardando o pouco que tinha para emergências, um trauma que se instalou profundamente após semanas de fome e incerteza. Naquele dia específico, depois de mais uma noite em um abrigo, onde não conseguiu dormir direito por causa das dores nas costas e dos chutes insistentes do bebê, Helena decidiu tentar a sorte na vila vizinha. Alguém havia comentado sobre uma igreja que ajudava gestantes. Era sua única esperança. Mas a caminhada estava sendo muito mais difícil do que imaginava. O calor era insuportável, a sede queimava sua garganta e as contrações de treinamento que vinha sentindo desde a manhã estavam ficando mais frequentes e dolorosas. Foi quando ouviu o grito.
Era um som abafado, carregado de dor e desespero, vindo de algum lugar à sua direita. Helena parou, o coração acelerando. Parte dela queria continuar andando, fingir que não ouviu, afinal já tinha problemas demais. Mas outra parte, aquela que sua falecida avó sempre chamava de coração de ouro demais, não conseguia ignorar. Largou a mala na beira da estrada e cambaleou em direção à cerca de madeira que delimitava uma propriedade isolada. O que viu do outro lado a fez correr, mesmo com a barriga enorme e os pés doloridos. Um homem de meia idade, cabelos já grisalhos, estava caído no chão, agarrando o peito com uma das mãos, enquanto a outra tentava alcançar o celular que havia caído alguns metros à frente. Sua pele estava pálida como cera, coberta de suor frio, os lábios arroxeados. Helena reconheceu imediatamente os sinais. Sua mãe era enfermeira e havia passado anos descrevendo sintomas e emergências médicas durante os jantares em família. Ataque cardíaco. Helena não pensou duas vezes. Pulou a cerca com dificuldade, o que era quase impossível grávida de 7 meses, mas o desespero lhe deu forças. Correu até o homem e ajoelhou-se ao seu lado, ignorando a dor aguda que percorreu suas costas com um movimento brusco. Senhor, consegue me ouvir? Sua voz saiu trêmula, mas firme. O homem abriu os olhos com esforço, olhando para ela com confusão e medo. Você está tendo um ataque cardíaco. Preciso que fique calmo e respire comigo. Pode fazer isso? Rodrigo Tavares, o fazendeiro mais rico e recluso da região, mal conseguia processar o que estava acontecendo. A dor no peito era esmagadora, como se um elefante estivesse sentado sobre seu tórax. Ele estava sozinho, seus funcionários haviam ido para a cidade fazer compras, e ele pensou que fosse morrer ali, no chão de sua própria propriedade, sem ninguém para ajudá-lo. E então apareceu aquela jovem grávida de onde não sabia, mas seus olhos castanhos transmitiam uma determinação que o fez acreditar que talvez tivesse uma chance. Helena alcançou o celular e ligou para a emergência. Sua voz firme, enquanto descrevia a situação e dava as instruções de localização que conseguia extrair do homem entre respirações difíceis. Enquanto esperava a ambulância, ela fez o que podia. Afrouxou a camisa dele para facilitar a respiração, elevou suas pernas com algumas tábuas que encontrou ali perto para melhorar a circulação e, mais importante, ficou ali, segurando a mão dele e falando com voz calma. Vai ficar tudo bem. A ambulância já está vindo. Eu estou aqui com você. Qual é seu nome? Ela perguntou, tentando mantê-lo consciente. Rodrigo. Ele conseguiu sussurrar. Rodrigo, preciso que continue respirando comigo. Inspira devagar, expira devagar. Isso mesmo. Os 15 minutos até a ambulância chegar pareceram uma eternidade. Helena sentiu o bebê chutar forte, como se também estivesse assustado. Mas ela ignorou seu próprio desconforto e continuou ali, ajoelhada no chão de terra, segurando a mão de um completo estranho e lutando para mantê-lo vivo. Quando os paramédicos finalmente chegaram e assumiram o controle, ela se levantou com dificuldade, as pernas dormentes, as costas gritando de dor. Um dos paramédicos olhou para ela com preocupação. Você está bem? Precisa de ajuda também? Helena balançou a cabeça, mesmo que cada parte de seu corpo estivesse implorando por descanso. Estou bem. Cuidem dele. Mas antes que pudesse se afastar, Rodrigo, já na maca sendo levado para a ambulância, segurou sua mão com força surpreendente. Obrigado, ele conseguiu dizer, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que ela não conseguia explicar. Você salvou minha vida. Helena apenas assentiu, lágrimas súbitas queimando seus olhos. Não sabia por que estava chorando. Talvez pelo alívio de ter ajudado alguém. Talvez pela exaustão extrema. Talvez porque ninguém havia lhe agradecido por nada em meses. Ela assistiu a ambulância partir, levantando poeira na estrada, e então se virou para voltar para sua mala abandonada. Mas suas pernas falharam. O mundo girou violentamente, manchas escuras dançaram em sua visão, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Helena desabou no chão inconsciente. Mas antes de continuar, me diz uma coisa, cá entre nós, querido ouvinte, você já salvou a vida de alguém sem conhecer essa pessoa? Já fez algo corajoso, mesmo estando no seu pior momento? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência.
porque acredito que todos nós temos histórias de coragem guardadas dentro de nós. Quando Helena acordou, estava em um quarto de hospital. A luz suave da tarde entrava por uma janela, e ela piscou confusa, tentando se lembrar como havia chegado ali. Uma enfermeira percebeu que ela havia acordado e se aproximou com um sorriso gentil. Bem-vinda de volta. Você nos deu um susto. Meu bebê. Foram as primeiras palavras de Helena, sua mão indo imediatamente para a barriga. Está tudo bem? A enfermeira assentiu, checando os monitores. Seu bebê está bem, mas você estava severamente desidratada e desnutrida. Quando foi a última vez que comeu uma refeição completa? Helena não conseguiu responder. Não se lembrava. Talvez há 3 dias, talvez mais. A enfermeira suspirou, mas não com julgamento, com compaixão. O Sr. Tavares pagou por todo o seu tratamento e pediu para ser informado assim que você acordasse. Ele está na sala de espera há horas. Helena arregalou os olhos. Rodrigo, ele está bem. O ataque cardíaco, ele sobreviveu graças a você. Os médicos disseram que mais 5 minutos e teria sido tarde demais. Você salvou a vida dele. A enfermeira tocou gentilmente seu ombro. Agora precisa deixar que a gente salve a sua. Nas horas seguintes, Helena foi submetida a uma série de exames. Descobriram que, além da desnutrição e desidratação severa, ela estava com anemia grave e sua pressão arterial estava perigosamente alta, características de uma gravidez de alto risco que não estava sendo acompanhada adequadamente. O médico foi direto com ela. Você precisa de repouso, alimentação adequada e acompanhamento constante. Se continuar assim, corre o risco de ter um parto prematuro ou complicações sérias. Quando lhe deram alta no dia seguinte, com uma receita de vitaminas que não tinha dinheiro para comprar e instruções que não tinha como seguir, Helena estava sentada na sala de espera, sua mala rasgada ao lado, sem saber seu próximo passo. Foi quando Rodrigo apareceu. Ele ainda parecia fraco, um pouco pálido, mas estava de pé e caminhando. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, a encontraram imediatamente através da sala lotada. Helena, ele disse, seu nome soando estranho em seus lábios, como se não estivesse acostumado a dizer o nome de ninguém há muito tempo. Posso conversar com você? Eles se sentaram em um canto mais reservado. Rodrigo tinha dificuldade em encontrar as palavras certas. Não falava com ninguém além de seus funcionários há anos, e mesmo com eles, mantinha conversas breves e estritamente profissionais. Mas havia algo naquela jovem que despertou algo dentro dele que pensava estar morto há uma década. Os médicos me disseram que você me encontrou, que chamou ajuda e me manteve consciente até a ambulância chegar. Disseram também que provavelmente não estaria vivo sem sua intervenção. Ele pausou, olhando para suas próprias mãos calejadas pelo trabalho na fazenda. Não sei como agradecer. Helena balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não teria, Rodrigo disse com firmeza. Eu sei muito bem que as pessoas preferem passar direto do que se envolver. Você não só se envolveu, você salvou minha vida quando estava claramente precisando de ajuda você mesma. Ele olhou para a barriga dela, então para a mala rasgada. Não era burro. Sabia reconhecer alguém sem teto quando via. Onde você está morando? A pergunta foi direta, sem rodeios. Helena sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Em abrigos. Estava a caminho de um na vila vizinha quando... Ela não terminou a frase. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Uma batalha claramente acontecendo dentro dele. Finalmente, ele suspirou profundamente. Tenho uma casa de funcionários na minha fazenda. Está vazia no momento. Você pode ficar lá até o bebê nascer. Em troca, se conseguir, pode ajudar com tarefas leves na cozinha, preparar refeições. Nada pesado por causa da gravidez. Helena ficou completamente imóvel, processando as palavras. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que faria isso por uma estranha? Por que você não deixou um estranho morrer no chão? Rodrigo respondeu simplesmente. E por que... Ele hesitou. Porque todos merecem um lugar seguro para ter um bebê. Havia algo na voz dele, uma dor antiga e profunda, mas Helena não questionou. Ela não tinha escolha, e honestamente não queria questionar esse milagre inesperado que havia caído em seu colo. Aceito, ela disse, sua voz embargada. Obrigada. A viagem até a fazenda de Rodrigo foi silenciosa,
Ele dirigia uma caminhonete velha, mas bem cuidada, os olhos fixos na estrada. Helena observava a paisagem mudar de urbana para rural, campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava. Era bonito, pacífico, completamente diferente da agitação e do caos dos abrigos onde tinha dormido. A fazenda era maior do que ela imaginava. Uma casa principal imponente, várias construções auxiliares, pastos bem cuidados onde gado pastava tranquilamente. Mas havia algo triste no lugar, uma sensação de abandono emocional que contrastava com a manutenção física impecável. Era como se alguém cuidasse do lugar apenas por obrigação, sem amor. Rodrigo a levou até a casa de funcionários, uma construção simples, mas aconchegante, com 2 quartos, uma cozinha e uma sala pequena. Estava limpa, mas tinha aquele cheiro de lugar fechado há muito tempo. "Faça disso seu lar", ele disse, deixando a chave sobre a mesa. "A cozinha principal fica na casa grande. Se quiser começar a trabalhar amanhã, pode me encontrar lá às 7 da manhã. E então ele foi embora, deixando Helena sozinha em um lugar estranho, com um homem que mal conhecia, mas que de alguma forma havia se tornado sua salvação. Ela se sentou na cama simples, as mãos na barriga, e pela primeira vez em meses, chorou de alívio. Nos primeiros dias, a dinâmica entre Helena e Rodrigo era tensa e distante. Ele aparecia pontualmente na cozinha às 7 da manhã, dava instruções curtas e diretas sobre o que precisava ser preparado, e então desaparecia para trabalhar na fazenda. Não fazia perguntas pessoais, não iniciava conversas além do necessário. Helena preparava as refeições em silêncio, sempre simples, mas saborosas. Deixava tudo organizado e voltava para a casa de funcionários. Mas Rodrigo não conseguia ignorar completamente sua presença. Pegava-se olhando pela janela quando ela atravessava o pátio, a mão sempre apoiando as costas, os passos cuidadosos de quem carrega um peso precioso. Havia algo nela que o incomodava profundamente e levou dias para ele entender o que. Era a barriga. Ver aquela mulher grávida todos os dias, ouvir ocasionalmente o som de sua risada quando ela achava que estava sozinha, observar seus movimentos maternais instintivos, tudo isso o jogava de volta a uma época que ele havia enterrado há 10 anos. Sua esposa, Júlia, estava grávida de 5 meses quando morreu. Foi um acidente estúpido, evitável. Rodrigo estava dirigindo, eles voltavam de uma consulta médica onde haviam descoberto que seria um menino. Júlia estava radiante, fazendo planos para o quarto do bebê, escolhendo nomes. Ele se distraiu apenas um segundo, apenas um maldito segundo olhando para o sorriso dela, e quando voltou os olhos para a estrada, o caminhão já estava atravessando. O impacto foi instantâneo. O carro capotou. Júlia não resistiu, nem o bebê. Rodrigo sobreviveu com apenas ferimentos leves, o que tornou tudo ainda pior. Ele estava lá, vivo e inteiro, enquanto sua esposa e filho Nunhum estavam mortos. A culpa o devorou. Nos primeiros meses após o acidente, ele quase perdeu a fazenda. Parou de comer, de dormir, de viver. Seus funcionários mantiveram o lugar funcionando até que ele finalmente voltou a si, mas já não era mais o mesmo homem. Fechou-se completamente, afastou amigos, família, qualquer possibilidade de conexão humana. Transformou sua vida em uma rotina mecânica, trabalhar até a exaustão, comer o mínimo necessário, dormir algumas horas e recomeçar. Foi esse estilo de vida negligente que eventualmente levou ao ataque cardíaco. Seu coração, assim como sua alma, simplesmente não aguentava mais. Agora, 10 anos depois, aqui estava Helena, uma mulher grávida em sua propriedade, forçando-o a confrontar memórias que ele havia trancado em um baú no fundo de sua mente. Era doloroso demais. Por isso, ele evitava o celeiro onde ela estava, mantinha as conversas ao mínimo absoluto e tentava fingir que ela era apenas mais uma funcionária temporária. Mas o universo tinha outros planos. Foi na 3ª semana que tudo mudou. Helena estava preparando o almoço, cortando legumes para uma sopa, quando sentiu a tontura familiar. Havia pulado o café da manhã, guardando o pão e a fruta que Rodrigo deixara para ela para depois. Um hábito que não conseguia quebrar, mesmo tendo comida disponível. O medo de que essa segurança fosse temporária, de que de repente ela ficaria sem nada novamente,
fazia com que guardasse tudo o que podia. A tontura intensificou. O chão pareceu se mover sob seus pés. Ela tentou se apoiar no balcão, mas suas mãos não obedeceram. E então, tudo ficou preto. Rodrigo estava verificando a cerca do pasto sul quando ouviu o barulho de algo caindo vindo da casa principal. Seu primeiro instinto foi ignorar. Provavelmente Helena havia derrubado uma panela. Mas alguma coisa que ele não conseguia explicar, fez com que ele largasse as ferramentas e corresse de volta para a casa. Encontrou Helena desacordada no chão da cozinha, um corte na testa, onde havia batido na quina do balcão ao cair. Pânico absoluto tomou conta dele. Por um segundo terrível, foi catapultado de volta àquele dia há 10 anos. A imagem de Júlia inconsciente no carro destruído, sobrepondo-se à visão de Helena no chão. Mas desta vez ele não estava paralisado. Desta vez, ele podia fazer algo. Pegou Helena nos braços, ignorando a dor residual no peito do ataque cardíaco recente, e a carregou até a caminhonete. Dirigiu até a cidade mais rápido do que deveria, seu coração martelando no peito, rezando baixinho para que ela e o bebê estivessem bem. Memórias e presentes se misturavam, criando um terror que ele não sentia há anos. No hospital, enquanto os médicos a examinavam, Rodrigo ficou na sala de espera, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Foi quando percebeu algo chocante. Ele estava com medo. Medo real, profundo, de perder Helena. Não como se perde um funcionário, mas como se perde alguém importante. Em apenas 3 semanas, aquela mulher silenciosa e gentil havia criado uma fissura em suas paredes cuidadosamente construídas. O médico saiu com um rosto sério. Anemia severa. Ela não está se alimentando adequadamente. O bebê está compensando por enquanto. Mas se continuar assim, teremos complicações sérias. Ela disse que tem comido todas as refeições. Rodrigo sentiu raiva queimar em seu peito. O que ela disse? Disse que guarda parte da comida para emergências. É um comportamento comum em pessoas que passaram por períodos de insegurança alimentar. Ela precisa de acompanhamento nutricional adequado, suplementos. E alguém precisa monitorar que ela está realmente se alimentando, não apenas guardando comida. Rodrigo entrou no quarto do hospital com determinação renovada. Helena estava acordada, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, uma mão na barriga. Desculpa, ela sussurrou quando o viu. Eu não queria causar problema. Vou deixar sua fazenda. Você não precisa se preocupar comigo. Você não vai para lugar nenhum. Rodrigo disse, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Ele suavizou o tom. Helena, por que não está comendo? A pergunta simples quebrou algo dentro dela. E pela primeira vez, ela contou tudo. Falou sobre Daniel, sobre a família que a rejeitou, sobre as semanas nas ruas. Falou sobre o medo constante, sobre não saber se haveria comida no dia seguinte, sobre o terror de que o bebê nascesse e ela não tivesse nada para oferecer. Rodrigo ouviu em silêncio, sua mandíbula cada vez mais apertada. Quando ela terminou, exausta pela confissão emocional, ele se sentou na cadeira ao lado da cama. Esse homem, seu ex-marido, onde ele está agora? A pergunta veio carregada de uma raiva contida. Não sei, não me importo, Helena disse honestamente, só quero esquecer que ele existiu. Você não merecia nada do que passou, Rodrigo disse finalmente. Nada disso foi sua culpa. E sobre a comida, sobre ter um lugar seguro, você tem agora. Tem na minha fazenda. E eu vou me certificar pessoalmente de que você e esse bebê estejam bem cuidados. Helena olhou para ele, realmente olhou, e viu algo em seus olhos que não havia notado antes. Dor. Dor profunda e antiga, espelhando a dela. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Rodrigo foi embora sem responder, mas Helena viu seus ombros tensionarem, como se estivesse carregando um peso invisível. A partir daquele dia, tudo mudou. Rodrigo não apenas fornecia as refeições, ele supervisionava pessoalmente que Helena comia. Tomava café da manhã com ela, almoçava ao seu lado e voltava para jantar junto. No início era desconfortável, silencioso, mas aos poucos conversas começaram a fluir. Pequenas coisas primeiro. Comentários sobre o tempo. Uma pergunta sobre como preparar melhor algum prato. Um relato sobre algum animal da fazenda. Rodrigo também contratou uma médica particular, doutora Mariana, uma mulher gentil de 50 anos,
que fazia visitas semanais para monitorar a gravidez de Helena. Comprou todas as vitaminas prescritas, instalou barras de apoio no banheiro da casa de funcionários para Helena não escorregar e até reformou um dos quartos, colocando uma cama mais confortável e cortinas que bloqueavam melhor a luz da manhã para que ela pudesse descansar. Certo dia, quando a médica foi embora após mais uma consulta, Helena o encontrou sentado na varanda da casa principal, olhando para o horizonte pintado de laranja pelo pôr do sol. Juntou coragem e sentou-se ao seu lado. Obrigada por tudo que está fazendo. Sei que não tenho como retribuir agora, mas um dia não é sobre retribuição. Rodrigo a interrompeu suavemente. É sobre fazer o que é certo. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o céu mudar de cor. Então Helena perguntou baixinho: Você perdeu alguém, não foi? Rodrigo ficou tenso, mas não se levantou. Não fugiu da conversa como teria feito semanas atrás. Minha esposa, Júlia, ela estava grávida quando morreu em um acidente de carro. Eu estava dirigindo. As palavras saíram pesadas, carregadas de uma dor que 10 anos não haviam diminuído. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Sinto muito. Não precisa. Foi há muito tempo. Mas sua voz dizia o contrário. Você se parece com ela? A barriga, quero dizer. Helena balançou a cabeça. Não consigo imaginar sua dor. Perder os dois de uma vez. A parte mais difícil não é a perda. Rodrigo admitiu. Sua voz apenas um sussurro. É a culpa. Saber que se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse sido mais cuidadoso, eles ainda estariam aqui. Meu filho teria 10 anos agora. Júlia estaria aqui, nesta varanda, provavelmente reclamando sobre como não consigo fazer café direito. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Não foi sua culpa, Helena disse com firmeza. Acidentes acontecem. Você não pode se culpar para sempre. Se você pode dizer isso sobre o que seu ex-marido fez com você? Rodrigo retrucou, mas não com crueldade, com curiosidade genuína. Helena pensou por um longo momento. Estou aprendendo a não me culpar. Alguns dias é mais fácil que outros. Mas sim, estou tentando. Rodrigo olhou para ela com um respeito novo nos olhos. Você é mais forte do que pensa. Mas agora me fala sinceramente, querido ouvinte. Você acha que duas pessoas machucadas pelo passado podem realmente se curar juntas? Ou elas vão apenas multiplicar suas dores? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa é uma questão que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. As semanas seguintes trouxeram uma mudança gradual, mas profunda. As conversas na varanda se tornaram rotina. Helena começou a contar sobre seus sonhos antes do casamento destruidor, seu desejo de ter uma pequena confeitaria, de fazer bolos personalizados para casamentos e aniversários. Rodrigo revelou aos poucos sua vida antes do acidente, como era alegre e cheio de planos, como a fazenda era cheia de funcionários e vida, completamente diferente do lugar silencioso que se tornou. Helena começou a experimentar receitas na cozinha durante seu tempo livre. Fazia bolos simples, biscoitos decorados, tentando recuperar uma paixão que havia sido sufocada por anos de controle e crítica. Rodrigo sempre era o primeiro a provar, e suas aprovações sinceras, ainda que expressas em palavras curtas, faziam o coração dela aquecer. Um dia, enquanto Helena descansava na sala após uma manhã de cozinha, sentiu um chute particularmente forte do bebê. Ela ofegou, sua mão indo automaticamente para o local. Rodrigo, que estava consertando uma cadeira próxima, levantou a cabeça alarmado. Está tudo bem? Sim, ele está só muito ativo hoje. Helena riu, massageando a barriga. Quer sentir? A pergunta saiu antes que ela pudesse processar. Um convite instintivo de compartilhar aquela alegria. Rodrigo congelou. Seu rosto perdeu toda a cor. Helena percebeu o erro imediatamente. Desculpa, eu não pensei... Mas Rodrigo, em um momento de coragem que o surpreendeu tanto quanto a ela, atravessou a sala e ajoelhou-se ao lado da cadeira onde ela estava sentada. Com mãos tremendo visivelmente, tocou gentilmente a barriga dela. E então, o bebê chutou, forte, diretamente contra sua palma. O efeito foi instantâneo e devastador. Rodrigo soltou um soluço que parecia ter sido guardado por uma década inteira. Lágrimas caíram livremente por seu rosto, enquanto ele mantinha a mão ali, sentindo aquela vida pequena e forte se movendo. Helena colocou sua mão sobre a dele,
lágrimas também escorrendo por suas bochechas, não por tristeza, mas por compaixão profunda por aquele homem quebrado que finalmente permitia sentir novamente. Ele era forte assim também? Helena perguntou suavemente. Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Júlia dizia que ele seria um jogador de futebol com esses chutes. Talvez ele seja, Helena disse. Talvez esse aqui seja. E talvez Júlia esteja em algum lugar orgulhosa de você por continuar vivendo, por ajudar outra pessoa. Rodrigo levantou os olhos para ela e, naquele momento, algo mudou fundamentalmente entre eles. Não era mais compaixão superficial ou gratidão por favores trocados. Era conexão genuína, entendimento profundo, o reconhecimento de duas almas que haviam sido partidas e estavam lentamente aprendendo a se reparar juntas. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a fazer mudanças na fazenda que ninguém, nem mesmo ele, teria previsto. Começou a limpar o quarto vazio que estava fechado há 10 anos, o quarto que deveria ter sido do bebê. Pintou as paredes de um amarelo suave e neutro. Comprou um berço e uma cadeira de balanço móveis coloridos. Quando Helena descobriu, ficou completamente sem palavras. Rodrigo, o que você fez? Ela perguntou. Lágrimas instantâneas em seus olhos enquanto olhava o quarto lindo e completo. Seu bebê precisa de um quarto adequado, ele disse simplesmente. E você precisa estar perto da casa principal quando ele nascer. É mais seguro. Há outro quarto aqui que pode ser seu, se quiser. Se eu quiser, Helena repetiu, sua voz embargada. Você está me oferecendo morar na casa principal com você? Não como funcionária, Rodrigo disse, finalmente encontrando coragem para dizer as palavras que vinham crescendo em seu coração há semanas. Como família, se você quiser. Sei que sou mais velho, sei que tenho bagagem, sei que não sou exatamente um prêmio, mas nesses meses você trouxe vida de volta para este lugar. Trouxe vida de volta para mim. E eu quero que você e o bebê fiquem. Não por gratidão ou obrigação, porque eu me importo. Muito. Helena estava completamente paralisada, processando as palavras. Parte dela gritava para ter cuidado, lembrando-a de Daniel, de como ela havia confiado antes e sido destruída. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a ler as pessoas após meses nas ruas, via a sinceridade absoluta nos olhos de Rodrigo. Via um homem que não estava tentando controlá-la ou manipulá-la, mas sim um homem que estava aprendendo a abrir seu coração novamente e escolhendo oferecê-lo a ela. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de confiar novamente. Medo de me machucar. Medo de colocar meu filho em uma situação ruim. Eu também tenho medo, Rodrigo disse, sua voz rouca de emoção. Medo de falhar novamente. Medo de perder alguém que amo. Mas a alternativa é continuar morto em vida. E você me mostrou que isso não é realmente viver. Helena deu um passo à frente e então outro, até estar diretamente na frente dele. Levantou uma mão tremendo e tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer, a pele que era áspera mas quente. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vamos ter tempo, que não vamos apressar nada, que vamos construir isso do jeito certo, mesmo que seja devagar. Prometo, Rodrigo disse, e então, tão gentilmente que foi quase como uma pergunta, ele se inclinou e tocou seus lábios aos dela. O beijo foi suave, hesitante, carregado de medo e esperança em medidas iguais. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez eram lágrimas de felicidade. Helena se mudou para a casa principal na semana seguinte. Seu quarto ficava no andar de cima, ao lado do quarto do bebê, enquanto Rodrigo continuava no quarto principal no térreo. Mantiveram as coisas respeitosas, adequadas, construindo sua relação sobre uma base de amizade e respeito mútuo antes de qualquer coisa. As semanas passaram em uma felicidade tranquila. Rodrigo ensinou Helena sobre a fazenda, levou-a para cavalgar em um cavalo manso, ela sentada cuidadosamente, ele caminhando ao lado, segurando as rédeas. Helena continuou desenvolvendo suas receitas de confeitaria, e Rodrigo começou a levar suas criações para vender na vila, onde rapidamente ganharam popularidade. Eles estabeleceram pequenas tradições: café da manhã juntos na varanda, caminhadas ao entardecer ao redor da propriedade, noites lendo lado a lado na sala, ela com livros de bebê, ele com revistas de agricultura,
mas ambos apenas felizes pela companhia silenciosa. Helena começou a se sentir segura de verdade, a acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse essa segunda chance em felicidade. Foi então que Daniel apareceu. Era uma tarde tranquila. Helena estava na cozinha terminando uma fornada de pães quando ouviu a caminhonete de Rodrigo chegando. Mas havia outras vozes altas e agressivas. Seu sangue gelou quando reconheceu uma delas. Daniel. Ela correu até a janela e viu seu ex-marido descendo de um carro caro, flanqueado por 2 homens que pareciam advogados. Rodrigo estava bloqueando o caminho até a casa, seus braços cruzados, mas Helena conhecia aquela postura de Daniel, a arrogância, a certeza de que sempre conseguia o que queria. "Preciso ver minha esposa", Daniel estava dizendo quando Helena abriu a porta e saiu. Seu coração batia descontroladamente, mas ela forçou seus passos a serem firmes. "Ex-esposa", ela corrigiu, sua voz mais forte do que se sentia. "O que você quer, Daniel?" Ele sorriu, aquele sorriso que ela costumava achar charmoso e agora só via como cruel. "Querida, ouvi que você está vivendo muito bem aqui, em uma fazenda bonita com um homem rico." Seu tom era condescendente, como se falasse com uma criança. "Vim buscar o que é meu." "Não tem nada seu aqui", Helena disse, sua mão indo protetoramente para a barriga. "Tenho sim, meu filho. E também vou processar seu namorado rico aqui por alienação parental e por seduzir minha esposa." Ele acenou para os advogados. "Vocês acham que podem me ignorar? Vou pegar meu filho e ainda levar uma bela indenização desse fazendeiro." A revelação era chocante. Daniel não queria o bebê por qualquer sentimento paternal. Ele tinha descoberto sobre Rodrigo e viu uma oportunidade de dinheiro fácil. Helena sentiu náusea subir, mas antes que pudesse responder, Rodrigo deu um passo à frente. "Eu sugiro que você saia da minha propriedade agora." Sua voz era perigosamente calma. "Antes que eu chame a polícia." "Me fazendo ameaças?" Daniel riu. "Isso vai ficar ótimo no processo. Vai me ver no tribunal, fazendeiro." Foi nesse momento, com o estresse do confronto atingindo seu pico, que Helena sentiu uma dor aguda, muito diferente das contrações de treinamento. Água escorrendo por suas pernas. Ela ofegou, dobrando-se, e Rodrigo estava ao seu lado em 1 segundo. "Helena!" Seu rosto empalideceu ao ver a água. "O bebê está vindo." "Mas é cedo demais", Helena sussurrou, medo absoluto em sua voz. Ela ainda tinha quase 6 semanas para a data prevista. "Preciso ir para o hospital, agora." Daniel deu um passo à frente. "Meu filho está nascendo, eu vou junto." "Você fica longe dela." Rodrigo rosnou, uma fúria protetora que Helena nunca havia visto nele antes. Ele pegou o celular e discou rapidamente. "Doutor Mariana, Helena entrou em trabalho de parto. Estou levando ela agora. Vou precisar de ambulância no caminho, é parto prematuro." Enquanto ele guiava Helena cuidadosamente até a caminhonete, ignorando completamente Daniel e seus advogados, ele sussurrou em seu ouvido: "Vai ficar tudo bem. Você e o bebê vão ficar bem. Eu prometo. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar novamente." Helena agarrou sua mão com força desumana enquanto outra contração a atingia. "Não me deixe", ela implorou. "Nunca", Rodrigo prometeu. E foi a promessa mais verdadeira que ele já havia feito na vida. A viagem até o hospital foi a mais longa da vida de Rodrigo. Helena estava com dor intensa, as contrações vindo cada vez mais rápidas. Ele dirigia com uma mão, a outra segurando a dela, repetindo constantemente: "Respira. Você consegue. Eu estou aqui." Quando chegaram ao hospital, uma equipe já estava esperando. Dr. Mariana assumiu o controle imediatamente. "Parto prematuro de 34 semanas. Precisamos monitorar de perto." Enquanto levavam Helena, ela segurou a mão de Rodrigo com desespero. "Fica comigo. Por favor, fica comigo. Vou estar bem aqui do seu lado", ele prometeu. E entrou na sala de parto sem hesitar, colocando um avental sobre a roupa de fazenda. As próximas horas foram uma montanha-russa de medo e esperança. O trabalho de parto foi difícil, o estresse extremo tendo desencadeado tudo cedo demais. Helena gritava de dor, agarrava a mão de Rodrigo até seus dedos ficarem brancos, e ele esteve ali a cada segundo, enxugando seu suor, sussurrando encorajamentos, sendo a âncora que ela precisava. Mais uma força,
Doutor Mariana instruiu. Estamos quase lá. E então, após horas de agonia, um choro ecoou pela sala. Fraco no início, mas ficando mais forte. Uma menina, pequena, muito menor do que deveria ser, mas com pulmões saudáveis que gritavam sua presença ao mundo. Beatriz, Helena sussurrou, lágrimas de alívio e alegria escorrendo por seu rosto, enquanto colocavam a bebê pequenina em seus braços por um breve momento, antes de levá-la para a incubadora. Vou chamá-la de Beatriz. Rodrigo olhou para aquele rosto minúsculo, os olhos fechados, as mãozinhas do tamanho de uma moeda, e sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Era a coisa mais perfeita e frágil que já tinha visto. Nos dias seguintes, enquanto Beatriz era monitorada na UTI neonatal, Rodrigo não saiu do lado de Helena. Dormiu em uma cadeira desconfortável ao lado de sua cama, trouxe comida, ajudou quando ela precisava ir ver a bebê. E foi durante esses dias de vigília compartilhada que o advogado dele chegou com notícias. Investiguei seu ex-marido como você pediu, ele disse a Rodrigo enquanto Helena dormia. Encontrei algumas coisas interessantes. Múltiplas denúncias de violência psicológica, de relacionamentos anteriores que nunca foram a tribunal. Evidências de que ele forjou documentos para ficar com os bens do casamento com Helena. E mensagens de texto ameaçadoras que ele enviou para ela após a expulsá-la. Isso é suficiente? Rodrigo perguntou. Mais que suficiente. Com isso e com um testemunho dela sobre o abuso, podemos não só evitar qualquer reivindicação de custódia, mas também processá-lo por fraude e abuso. Ele vai pagar financeiramente e legalmente. Daniel foi preso 3 dias depois. As acusações eram sérias: fraude, apropriação indébita de bens, assédio. O processo seria longo, mas o advogado de Rodrigo garantiu que Daniel não representava mais nenhuma ameaça para Helena ou para Beatriz. Além disso, ele seria forçado a pagar uma indenização significativa pelos anos de abuso psicológico e pela situação de vulnerabilidade extrema em que colocou Helena grávida. Quando Helena soube, ela não sentiu triunfo ou alegria. Apenas sentiu uma paz profunda. Aquele capítulo finalmente estava fechado. Beatriz passou 2 semanas na UTI neonatal, ganhando peso e força a cada dia. Quando finalmente receberam autorização para levá-la para casa, Helena chorou de alegria. Rodrigo havia preparado tudo perfeitamente. O quarto estava pronto, havia fraldas, roupas, todos os itens necessários para um bebê. Mas mais importante, havia amor. Muito amor. Nos meses seguintes, a vida na fazenda se transformou completamente. Beatriz crescia rápido, uma bebê alegre que sorria facilmente e dormia bem. Helena estava radiante, a maternidade lhe caindo perfeitamente. E Rodrigo, o homem que havia passado 10 anos como um fantasma em sua própria vida, estava finalmente vivo novamente. Ele se levantava no meio da noite para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar, passava horas apenas segurando Beatriz e olhando para aquele rostinho perfeito. Que algo dentro dele, algo que havia sido destruído há uma década, começou a se curar. Ele começou a entender que amar novamente não significava trair a memória de Júlia e seu filho perdido. Significava honrá-los vivendo plenamente. Uma noite, 6 meses após o nascimento de Beatriz, Rodrigo encontrou Helena na varanda, embalando a bebê adormecida enquanto observava o céu estrelado. Ele se sentou ao seu lado e, pegando sua mão livre, disse: "Casa comigo." Não era uma pergunta, mas também não era uma exigência. Era um pedido do coração. Helena virou-se para ele, surpresa. "Rodrigo, eu sei que ainda temos problemas a resolver," ele disse rapidamente. "Sei que você ainda está se curando, mas nesses meses, você e Beatriz se tornaram minha família. E eu quero tornar isso oficial. Quero adotar Beatriz legalmente. Quero que ela me chame de pai. Quero que sejamos uma família de verdade." Helena olhou para o homem que a havia salvado de tantas formas, o homem que havia se tornado seu melhor amigo, seu parceiro, seu amor. "Sim," ela disse simplesmente. "Sim, eu caso com você." O casamento foi simples, realizado na fazenda com apenas alguns poucos convidados próximos. Doutor Mariana estava lá. Alguns funcionários que haviam retornado para trabalhar na fazenda
após Rodrigo decidir expandir as operações novamente. Beatriz, agora com 8 meses, estava nos braços de sua mãe vestindo um vestidinho branco que combinava com o vestido simples, mas lindo de Helena. Quando Rodrigo disse sim, sua voz era firme, sem hesitação. Quando Helena respondeu, havia lágrimas de felicidade em seus olhos. E quando se beijaram, selando sua união, foi com a certeza de duas pessoas que haviam encontrado seu caminho de volta à vida através um do outro. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido ouvinte. Você acredita que finais felizes assim acontecem na vida real? Que pessoas realmente podem superar traumas tão profundos e construir algo bonito? Pausa o vídeo e conta nos comentários sua experiência ou sua opinião, porque eu acredito que histórias reais de superação são o que nos dão esperança. A vida continuou de forma maravilhosa após o casamento. Rodrigo adotou Beatriz oficialmente, e a primeira vez que ela o chamou de papai aos 14 meses, ele chorou abertamente de felicidade. Helena realizou seu sonho de abrir uma confeitaria. Começou pequeno, trabalhando de casa, mas suas criações se tornaram tão populares na região que Rodrigo reformou um dos celeiros, transformando-o em uma confeitaria linda e aconchegante. Doces da Beatriz era o nome, e se tornou um sucesso instantâneo. Helena contratou ajuda, treinava jovens da região e encontrou uma realização profunda em compartilhar suas habilidades com outros. O dinheiro da indenização que recebeu de Daniel foi investido parcialmente no negócio e o resto guardado em uma conta para a educação de Beatriz. A fazenda, que por uma década havia sido silenciosa e sombria, agora estava cheia de vida. Risadas de Beatriz ecoavam pelos corredores. Música tocava na cozinha enquanto Helena cozinhava. Rodrigo assobiava enquanto trabalhava, um som que seus funcionários não ouviam há anos. A propriedade prosperou, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. 3 anos após o casamento, Helena descobriu que estava grávida novamente. A notícia veio com medo inicial. Memórias da gravidez traumática de Beatriz ainda frescas, mas desta vez era completamente diferente. Ela tinha um parceiro solidário, uma casa segura, acompanhamento médico adequado desde o primeiro dia. 9 meses depois nasceu Miguel, um menino saudável e robusto, que era a imagem de Rodrigo. Quando Rodrigo segurou o filho nos braços pela primeira vez, ele olhou para o céu por um breve momento, agradecendo silenciosamente a Júlia por ter enviado Helena para seu caminho, por dar a ele uma segunda chance de ser pai, de amar, de viver. Os anos passaram em uma felicidade que nenhum dos dois teria imaginado possível em seus momentos mais sombrios. Beatriz cresceu inteligente e gentil, sempre com uma risada pronta. Miguel era aventureiro e curioso, sempre explorando cada canto da fazenda. Helena expandiu seu negócio, eventualmente abrindo uma segunda loja na vila vizinha. Rodrigo se tornou respeitado na comunidade, não apenas como fazendeiro, mas como um homem que havia superado tragédias e construído algo bonito. Eles enfrentaram desafios, claro. Beatriz, conforme crescia, fazia perguntas sobre seu pai biológico. Helena sempre foi honesta, de maneira apropriada para a idade, explicando que algumas pessoas não estão prontas para ser pais, mas que ela tinha um pai que a escolheu e a amava incondicionalmente. Rodrigo ainda tinha dias difíceis, onde a memória de Júlia e do filho perdido pesavam em seu coração. Mas Helena estava sempre lá para lembrá-lo que honrar o passado não significava se perder nele. Em uma noite especial, 15 anos após aquele dia fatídico na estrada, quando Helena encontrou Rodrigo tendo um ataque cardíaco, eles estavam sentados na mesma varanda onde tantas conversas importantes aconteceram. Beatriz, agora uma adolescente linda de 17 anos, estava estudando na sala. Miguel, aos 11, brincava com o cachorro que haviam adotado anos atrás. "Você alguma vez se arrepende?" Helena perguntou suavemente, sua mão entrelaçada na de Rodrigo. "De me dar aquela chance há tantos anos." Rodrigo virou-se para ela, aquele sorriso que agora vinha tão facilmente iluminando seu rosto. "Nem por um segundo. Você salvou minha vida naquele dia, Helena, literalmente e metaforicamente. Você me ensinou que era possível amar novamente, viver novamente, ser feliz novamente. Você fez o mesmo por mim," Helena disse, lágrimas brilhando em seus olhos. "Quando eu estava no meu pior momento,
sem esperança, sem nada, você me ofereceu não apenas um teto, mas um lar, uma família. Eles se beijaram, suave e gentilmente, o tipo de beijo que vem de anos de parceria e amor profundo. Aquela noite, enquanto deitavam na cama, Rodrigo pensou em todas as curvas que a vida havia tomado. A tragédia de perder Júlia e seu filho, os 10 anos de isolamento autodestrutivo, o ataque cardíaco que quase o matou. E então Helena, aparecendo quando ele mais precisava, trazendo consigo não apenas salvação física, mas renovação completa de espírito. Helena, por sua vez, refletiu sobre sua própria jornada. O casamento abusivo, o abandono, as semanas nas ruas, o medo constante. E então Rodrigo, o homem calado e marcado, que lhe ofereceu segurança quando ela não tinha nada, que a amou quando ela achava que nunca seria amada novamente, que escolheu ser pai para sua filha quando o pai biológico a rejeitou. Suas histórias separadamente eram de dor e perda, mas juntas se transformaram em algo bonito. Uma prova de que, às vezes, quando duas pessoas quebradas encontram uma a outra, elas não quebram ainda mais. Elas se ajudam a se reconstruir, peça por peça, dia após dia, com paciência, compreensão e amor. A fazenda, que uma vez foi um túmulo silenciado de sonhos mortos, tornou-se um lar vibrante cheio de risadas, amor e possibilidades infinitas. A confeitaria de Helena era um símbolo de sua resiliência e talento redescoberto. Os filhos que criavam juntos cresciam sabendo que eram profundamente amados e valorizados. E Rodrigo e Helena, duas almas que o destino havia partido, mas depois reunido, provaram que o amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar, escolher curar juntos, escolher construir algo novo das cinzas do que foi perdido. Às vezes Helena ainda pensava naquele dia na estrada, caminhando grávida e desesperada sob o sol escaldante. Se alguém tivesse dito a ela então que em poucos meses encontraria não apenas abrigo, mas uma família completa, um amor verdadeiro, uma vida nova, ela jamais teria acreditado. Mas ali estava ela, 15 anos depois, em uma casa cheia de amor, com um marido que a adorava, filhos felizes e saudáveis, e um negócio próspero que lhe trazia realização. Rodrigo pensava frequentemente naquele ataque cardíaco, no momento de vulnerabilidade absoluta, quando achou que estava morrendo sozinho. Se alguém tivesse dito a ele que aquela jovem grávida que o salvaria seria a mesma pessoa que traria luz de volta para sua vida escura, ele teria achado impossível. Mas ali estava ele, com uma esposa que amava profundamente, filhos que faziam cada dia valer a pena, e uma vida que tinha propósito e alegria novamente. A história deles não era sobre salvação unilateral. Não era sobre o homem rico salvando a mulher pobre, ou sobre a mulher corajosa salvando o homem quebrado. Era sobre duas pessoas que se encontraram nos seus momentos mais vulneráveis e escolheram salvar uma a outra, dia após dia, conversa após conversa, ato de amor após ato de amor. Era sobre segundas chances, sobre perdão, não apenas dos outros, mas de si mesmos, sobre permitir-se ser feliz novamente depois da tragédia, sobre construir pontes sobre abismos de dor e encontrar o caminho de volta para a vida. E mais importante, era sobre entender que às vezes o destino coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas, que nenhum ato de bondade é desperdiçado, que escolher ajudar alguém mesmo quando você está lutando pode mudar não apenas a vida daquela pessoa, mas a sua também de formas que você nunca imaginou possível. Beatriz cresceu ouvindo a história de como seus pais se conheceram e sempre dizia que era a história de amor mais bonita que já havia ouvido. Não porque era perfeita ou sem dor, mas porque era real. Era sobre pessoas reais, com feridas reais, que encontraram cura real umas nas outras. Miguel adorava quando o pai contava sobre como sua mãe salvou sua vida naquele dia na fazenda. Rodrigo sempre terminava dizendo: "E então ela continuou salvando minha vida todos os dias desde então, apenas por existir, por me amar, por me mostrar que ainda havia razões para sorrir." A confeitaria de Helena eventualmente se expandiu para uma pequena rede, com 3 lojas na região. Ela escreveu um livro de receitas que se tornou best-seller local, com uma introdução que contava sua história de superação.
Parte dos lucros ia para um fundo que ajudava mulheres em situações de violência doméstica a reconstruírem suas vidas. Rodrigo transformou a fazenda em um modelo de sustentabilidade e prosperidade, empregando dezenas de pessoas da comunidade. Ele também começou um programa de mentoria, ajudando jovens fazendeiros a estabelecerem suas próprias operações. Sua história de redenção inspirava muitos que haviam perdido esperança. Mas no final, as conquistas profissionais não eram o que importava mais. Era a família que construíram. Os jantares barulhentos ao redor da mesa, as noites de jogos, as discussões sobre dever de casa, as celebrações de aniversário e feriados, as conversas na varanda ao pôr do sol, os abraços de bom dia e boa noite, as risadas que ecoavam pelos corredores, o amor que permeava cada canto daquela fazenda. Na noite do aniversário de 60 anos de Rodrigo, toda a família se reuniu na fazenda. Beatriz, agora estudando medicina em uma universidade distante, veio com seu namorado. Miguel, um adolescente alto e inteligente, ajudou a decorar. Helena preparou um banquete. Amigos e funcionários vieram celebrar o homem que havia tocado tantas vidas. Quando pediram para Rodrigo fazer um discurso, ele ficou de pé, olhou ao redor da sala cheia de pessoas que amava e disse: há 20 anos, eu estava pronto para morrer. Não apenas fisicamente naquele dia do ataque cardíaco, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu havia desistido da vida. E então, uma mulher extraordinária apareceu, literalmente salvou minha vida, e depois escolheu ficar e construir uma vida comigo. Helena, você me deu tudo. Uma família, uma razão para acordar de manhã, alegria que eu pensei nunca sentir novamente. Obrigado por me escolher. Obrigado por ficar. Obrigado por me amar. Helena estava chorando, assim como metade da sala. Ela se levantou e abraçou o marido, sussurrando em seu ouvido: obrigada por me dar um lugar seguro para cair, por me mostrar como é ser verdadeiramente amada, por ser o pai que minha filha merecia, por me dar nossa linda família. E foi naquele abraço, cercados por amor, risos e gratidão, que ambos entenderam completamente o milagre de suas vidas. Haviam começado quebrados, cada um carregando feridas que pareciam nunca curar. Mas juntos, com paciência, compreensão e amor incondicional, haviam se tornado inteiros novamente. Não apenas sobrevivido, mas prosperado. A história, que começou com uma mulher grávida e desesperada, salvando a vida de um fazendeiro solitário, terminou com uma família próspera e feliz, uma comunidade impactada positivamente, e duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro tem o poder de curar até as feridas mais profundas. E às vezes, nos momentos mais silenciosos, quando Helena e Rodrigo se sentavam na varanda observando o pôr do sol, eles refletiam sobre como a vida é estranha e maravilhosa, como um único momento de bondade pode mudar tudo, como escolher ajudar alguém, mesmo quando você está lutando, pode ser o início de algo extraordinário. Eles haviam salvado um ao outro, não de uma vez, não dramaticamente, mas dia após dia, escolha após escolha, momento após momento. E no processo, construíram não apenas uma vida, mas um legado de amor, esperança e redenção que inspiraria gerações.